Verônica Silva permanece conosco, a gente segue com as dicas de pintura para fechar nossa quarta-feira com chave de ouro. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a parte de sombra do laço mais clarinho, tá? Vou usar o vinho e é a mesma coisa. Todos os lugares onde o nosso risco tinha sombra, vou colocar um pouco do vinho. Tô usando um pincel que a gente chama de pincel faca, ele tem uma pontinha e eu tô pegando tinta só na pontinha. E aí fica mais fácil, tá? Pra lidar e fazer as partes menores que eu preciso. Essa sombra ainda não é a marcada, na verdade é a sombra de divisão do nosso laço. Então essa eu posso espalhar. Espalha bem, pega na pontinha, espalha. Por isso que é importante a parte que a gente fez o xadrez, né, essas listras estarem secas, porque se não tiver, vai misturar tudo e aí não vai dar o efeito que a gente quer. Sempre parando no ar. Como diz a minha aluna, é meu mantra, para no ar. Pouca tinta e para no ar são os meus mantras, ela fala. Ó. Ah, por falar nisso, eu queria mandar um beijo pra minha xará, que tem uma aluna minha que tem uma filha que chama Verônica, e hoje é aniversário dela. Legal, parabéns! Aí ela falou, manda um beijo pra minha filha, então o beijo tá dado. Beijo! Puxar um pouquinho, fazer as dobrinhas. E é isso. Agora sim eu vou fazer a minha sombra marcada com um pouquinho de café, tá? Vou pegar um pincel ainda menor, porque eu quero uma sombra muito marcada mesmo. E vou fazer aqui em cima do vinho. Pouquíssima tinta no pincel. E faz a nossa sombra. E a luz, a mesma coisa. Luz e sombra seca, tá? Eu gosto de fazer em tecidos. Eu acho que fica mais bonito. Então, eu vou agora usar aquele mesmo pincel que nós usamos para fazer a sombra no laço da parte vermelha. Vou lavar bem, porque nós estávamos usando tons escuros. Vou pegar o branco. E daqui a pouquinho a gente divulga os contatos da Verônica, gente. Claro que a gente adoraria fazer a pintura completa, mas não dá. Por mais tempo que a gente tenha, né? Sim. E olha que geralmente a gente deixa bastante tempo para pintura. Eu sou bem sortuda. Mas aí a gente, tipo, quem quiser aprimorar e ter acesso à pintura completa, depois tem a possibilidade, tá bom? Exatamente. Pelo Facebook da Verônica, ela faz transmissões ao vivo, a gente vai divulgar os contatos. Obrigada, diretor. Ó, já tem Instagram, Facebook e e-mail também. Vai anotando, vai seguindo, para você ter acesso a outras dicas. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, tirar muito o excesso, bastante mesmo, porque eu sempre falo que na pintura menos é mais. Então a gente coloca pouca tinta, porque se precisar dá pra colocar mais. Se eu colocar muito é difícil tirar, tá? E vou fazer a minha sombra, minha luz seca, ó. Marquinha de luz. Seguindo o meu desenho. Posso colocar um pouquinho mais, se eu achar que foi pouco. Melhor colocar mais do que ter que tirar, que é mais trabalhoso, tá? E vou fazer mais um pouquinho para que a gente possa ver. Aqui eu também faço, ó. Se a sombra marcada eu fiz em cima da onde eu coloquei o púrpura, a luz eu vou colocar em cima da onde eu coloquei o vermelho, tá? É bom a gente ter esse exemplo aqui para poder mostrar. Esse lado tá bonito desse jeito, mas vê como ficou mais realçado quando a gente fez os outros detalhes, tá? Então, mais, né? Exato, é o que eu sempre falo. Não é que assim não esteja bonito, está. Só que quanto mais detalhe você coloca, mais bonito ele vai ficando, mais realçado ele fica, tá? Na parte xadrez, a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho aqui. Enfatizo que é importante que a parte xadrez esteja seca. Já pensou se tivesse molhado, ia ficar um vermelho, um rosa mais claro, porque o branco ia se misturar com o vermelho. Aqui. Bom, aqui eu acho que já deu para dar uma boa ideia do que a gente precisa fazer, tá? Eu gosto de fazer umas coisas que eu chamo de ponto de contorno. O que é o ponto de contorno? Se a gente olhar na peça pronta, vai ver que tá bem realçado. Eu pego um pouquinho de branco, diluo ele um pouquinho, pode ser no aquarela ou no incolor, ou os dois juntos, tá? Eu sempre uso uma misturinha. Diluo ele um pouco. E aí, o que eu vou fazer?
com o filete. Vou fazer uns pontos de contorno nesse claro aqui, na parte do laço mais claro. O que é ponto de contorno? Eu não saio contornando o meu desenho todo. Eu vou fazer uns pontinhos mais claros para levantar ele com relação ao laço vermelho. Tá vendo? E no laço vermelho, eu usaria o quê? Posso usar o branco também, mas eu gosto de usar cores que tenham a ver com o desenho. Então, nesse caso, eu vou usar uma cor neon, tá? No vermelho, ó. Então, eu vou realçar aqui. As cores neons costumam não precisar do diluente, ou do incolor, ou do aquarela, tá? Então, por isso que eu não tô diluindo ele. Tô indo com ele direto. Bom, a dica do laço é essa. O outro lado nós faríamos da mesma forma. Só repetir. A base da caixa de presente. Isso, é o que eu vou fazer agora, porque daí vocês vão ver como fica esse degradê, tá? Vou usar um pincel que a gente chama de língua de gato, que a gente usou até para preencher essa parte rosa, porque ele tem essa pontinha meio arredondada, a gente chama ele de língua de gato, tá? O que eu vou fazer? Eu gosto de mesclar o uso das cores, então eu vou preencher com 3 tons diferentes. Deixa eu substituir aqui que eu peguei o tom errado. Não é esse aqui. Então, eu vou usar o verde bandeira, o verde musgo e o azul mar. O que eu faço? Onde tem sombra, eu vou mesclar o uso das cores verde bandeira e verde musgo. Ó. Lembrando que quando eu for fazer o contorno, eu ponho tinta pra fora, tinta na metade do pincel e viro pra fora. E no centro, onde não tem sombra, eu vou usar o azul mar. Movimentos circulares, uma cor encontrando na outra. Vou preencher esse pedaço todo, aí eu explico como eu fiz a luz e sombra, que ainda a gente tem tempo. Aqui e aqui. Tentem preencher toda a trama do tecido, tá, gente? É importante que a gente não veja o pedacinho do tecido. A não ser se o tecido fosse colorido, aí eu gosto de... muitos artesãos, eu também gosto de fazer isso, de misturar a cor do tecido com o desenho. Então, às vezes, a gente deixa aparecendo um pouco a cor do tecido para poder... Propositalmente. Exatamente. Agora, quando é branco, o ideal é que a gente preencha tudo, tá? Todos os buraquinhos, toda a trama. Fiz isso, olha que fácil. E já ficou bonito. Espero secar e aí eu vou fazer luz e sombra. A sombra eu vou usar o verde pântano. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, Vê, seu trabalho é muito grande, eu não vou conseguir vender ao preço justo para o trabalho que ele dá. O que eu falo? Eu falo o seguinte, eu ensino para as alunas vários elementos. E aí eu posso fazer um pano, por exemplo, que só tenha o presente e umas 2 bolinhas. Entendi. Entendeu? Ou não a todos vela... os elementos. Exato. Você ou tira a vela, exatamente. alguns. Ou a vela e algumas bolinhas, ou a vela e o presente. Mas assim você já aprendeu a fazer vários elementos em um único pano, entendeu? Sim. Dessa forma, você tem 2 panos para atender públicos diferentes. Um que pagaria o preço que o seu trabalho vale, porque a gente sabe que a gente tem também que se adequar ao público, sim, né, gente? A gente trabalha com vendas, é assim. E outro que seria o público das pessoas que preferem comprar mais barato e etc, entendeu? Que aí você gira. Exatamente. Bom, aqui na sombra, de novo, eu vou usar aquele que a gente chama de faca, que tem a pontinha. E aí, todo lugar que eu coloquei um pouquinho do verde pinheiro, eu vou fazer a minha sombra marcada. Então, vai ser aqui... Aqui, ó, aqui também. Todo lugar que eu fiz, coloquei o verde pinheiro primeiro. Agora eu vou fazer a minha sombra marcadinha. E depois, na luz, posso usar o mesmo pincel, não tem problema. Ou posso substituir por aquele que a gente usou na luz daqui. Pego o branco, tiro o excesso e aí eu faço uma luz mais opaca, ó. Bem sequinha, a superfície tem que estar seca e a gente faz a luz bem opaca. Aqui também. Vou até colocar um pouquinho mais para realçar mais. Lembrando os contatos da Verônica nas redes sociais, Instagram Vêartes, Facebook Vêartes Presentes. Isso. Vêartes no Instagram e Vêartes e Presentes no Facebook. Contatos mais uma vez no vídeo. Ó, tá vendo?
Então dá pra gente ver de novo a diferença desse pedaço pra esse. Aqui já estava muito bonito, na minha opinião, né? Sou modesta. Mas Desculpa, o outro gente. tá mais bonito ainda. Mas o outro tá mais bonito ainda, realça, Mostra entendeu? pra gente, Gabes, ó, o detalhe mais uma vez. Com espetáculo, né? Ah, Mas é o que você obrigada. falou. A pintura completa com todos os elementos demanda mais tempo, Isso. consequentemente é mais trabalhoso, vai vender por um preço mais caro. Exatamente. Mas aí você destaca os elementos, faz só Exato. a caixa é a vela, a caixa é a bola, ou a vela e a bola. Ou só o chocolate e a pinha, né? Uma graça. Entendeu? Parabéns, Assim, meu amor. obrigada. O trabalho é impecável. Obrigada. Pena que o tempo acabou. O diretor falou que eu tenho que terminar. Fazer o Eu, quê? muito obediente que sou. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Até mês que vem, com Até. mais uma aula. Até. E deixa bastante tempo, diretor.